Muito bem, pessoal. Então, vamos iniciar aqui nossa aula de Web Design 1. E o assunto que a gente vai trabalhar hoje é o seguinte: vamos dar continuidade àquele nosso projeto. E hoje a gente vai desenvolver um pouco mais da parte de estilização, com CSS, obviamente, trabalhando também com HTML, e assim a gente vai avançando nessa parte de desenvolvimento web, tá? Vamos lá. E eu vou mostrar para vocês aqui também o que a gente tem aqui. Eu já estou aqui, ó. A pasta do meu projeto é essa aqui. Aliás, deixa eu mostrar para vocês também que aqui nas atividades eu já coloquei a aula de hoje, tá? O material já está disponível aqui em PDF. Eu selecionei essa pasta onde está o meu... apenas o index HTML que a gente está trabalhando, por enquanto. E eu já entrei nessa pasta aqui pelo prompt do DOS, né? Digitei o code espaço ponto, e automaticamente ele já chamou aqui o VS Code, Visual Studio Code, com o código dessa aula. Tá? Então, a gente vai desenvolver em cima desse código, mas é claro, eu vou seguir todo esse meu material aqui. Tá bom? Então, eventualmente, a gente vai lá para o código. Deixa eu colocá-lo para rodar aqui, para vocês verem. Abrir uma nova aba, você vê aqui no VS Code, só para relembrar. Se vocês clicarem com o botão direito em cima do nosso arquivo index, como eu tenho o Live Server instalado, e a gente já falou sobre ele em aulas anteriores, eu clico com o botão direito em cima do index.html e com o botão esquerdo Open with Live Server. Feito isso, automaticamente ele já abriu aqui, ó. Tá? Isso aqui. A gente vai mostrar isso aqui hoje. Esse é o resultado do nosso trabalho de hoje. Tá? Resultado final, digamos assim, né? A gente vai criar 2 menus, vocês veem aqui, a gente criou aqui uma animaçãozinha, né? Tem um efeito, na verdade, quando você passa o mouse em cima dos menus, e a gente inseriu aqui um avatar. E detalhe que esse avatar aqui, ele é dinâmico. Isso aqui eu peguei na minha página lá do GitHub, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês já estão bem familiarizados com o GitHub, olha, eu peguei daqui, tá vendo? Daqui que eu puxei, para poder jogar aqui para o meu site. Então, a nossa aula vai se basear nesse contexto que eu mostrei para vocês em termos práticos. Então, vamos lá, vamos desenvolver, vamos mostrar para vocês como é que a gente fez isso aí. Bom, então, a gente sempre pensa no sentido de que nós saímos de uma aula anterior e entramos nessa aula, quer dizer, o nosso projeto está sendo continuado, né? A gente está prosseguindo com o desenvolvimento. Então, eu vou partir de um princípio de que eu tinha um código na aula anterior, que agora a gente está dando sequência. Então, continuando o nosso desenvolvimento, vamos apagar a estilização seletor.links. Então, na última aula, a gente tinha feito isso aqui para colocar uma cor de fundo vermelha, né? Só para mostrar um efeito para vocês. Inclusive, esse vídeo está lá gravado também, dessa aula. Só que a gente vai tirar isso. Né? Então, a minha página ficou isso aqui, ó, bem simplesinho, esse cabeçalho, com o título lá com o meu nome. Tem um background aqui, uma cor escura. Nós tiramos esse link, tá? Beleza, esse ponto links aqui que diz respeito a uma classe, que diz respeito a uma referência de um seletor. Né? Isso faz parte da nossa parte de estilização, que é a parte do CSS. Então, a gente tira isso e vamos dar sequência para a gente ver como é que a gente vai fazer. Bom, antes de prosseguir, verifique se essas duas extensões do Chrome que eu utilizo estão instaladas e ativadas. Eu gosto muito de trabalhar com o tema Drácula. O tema Drácula, ele promove assim, uma cor escura para a nossa página, eu acho bem interessante. Tá? Então, olha, se vocês seguirem exatamente o que eu estou mostrando aqui, quando vocês forem desenvolver na prática, vocês vão poder reproduzir isso aqui na máquina de vocês. Então, por exemplo, olha, eu estou utilizando o Chrome, se você clica nos 3 pontinhos, então nessa versão eu vou em mais ferramentas, extensões, e aí ele vai mostrar as nossas extensões. Tá? Então eu vou, só para
contextualizar aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, clicando aqui em 3 pontinhos, ó, voltando aqui, ó, mais ferramentas. Agora, olha, extensões. Então, ó, clico aqui, mais ferramentas, extensões. Tá? Então, eu tenho o Drácula instalado, que me dá esse visual assim mais escuro, né? Eu acho bonitinho. Eu acho interessante que não força muito a vista. É uma questão pessoal, tá? Se vocês não quiserem, não precisa usar. Uma outra coisa que eu acho importante é esse React Developer Tools. Isso aqui eu acho bacana. Deixa eu até conferir aqui se, de repente, eu sempre coloco, apago, tiro, ponho. Vou ver se eu tenho aqui, ó. React Developer Tools. Tenho ele instalado também. Então, quando você vem aqui, você digita aqui, ó, React, por exemplo, quando você digita o nome da extensão aqui, ele já começa, o Chrome já traz para você as opções que você tem. Aí você pode adicionar, você pode tirar, tá? E aí, se vocês acharem, assim, um outro tema interessante, vocês podem adicionar também no Chrome. Eu acho bacana esses recursos que o próprio navegador oferece para a gente. Então, esse React Developer Tools, Thiago, ele é importante pelo seguinte, porque a gente, no futuro, a gente vai trabalhar com React, né, que vai ser a tecnologia que a gente vai trabalhar. Opa, à vontade. Então, eu já estou assim me adiantando, sabe, Thiago? Ele tem alguns recursos que eu acho bem interessante. Vocês se lembram, né, o Eliel, o Dilson, né, o Otávio também, e na nossa aula de Java, por exemplo, eu estou ensinando pelo Eclipse, você vê como é que é útil aquela questão da depuração, né? Você acompanhar o código funcionando, é bacana aquilo? Pô, tanto para você entender, aprender, e para quem já tem experiência, para poder saber, descobrir um erro, alguma coisa assim. E Thiago, essas extensões, elas promovem esse tipo de coisa, entendeu? Ele te oferece recursos de desenvolvedor. Eu vou mostrar para vocês na prática isso, tá? Então, é bem interessante. São ferramentas que o navegador te oferece como desenvolvedor. Então, é só você digitar, lá em cima que ele já vai... Ou então, Eliel, você pode fazer assim, você vai no Google e digita React Developer Tools. E aí ele já vai te dar a opção para você adicionar, como ele já vai entender o Chrome. Certo, porque ele já está pegando só o que está instalado, né? Mas entra no Google, pode chamar o Google aí, você pode até fazer essa experiência aí, viu, Thiago? Se não tiver instalado, se não tiver o React Developer Tool, você entra no Google, digita React Developer Tools, e ele certamente já vai abrir uma opção para você instalar no seu navegador. E aí, quando você for lá na ferramenta, já vai estar instalado. Tá? Essas extensões, elas funcionam tipo uma extensão, por exemplo, de um PDF, entendeu? Uma coisa assim que facilita para foto. Segue a mesma analogia, entendeu? São recursos que o navegador oferece em termos de extensão. Otávio, beleza, Otávio, vamos lá. Se vocês quiserem compartilhar o link no grupo, se alguém quiser, se a galera tiver interesse em entrar online, mesmo que não ganhando presença, né? Mas pelo menos acompanha a aula. Embora depois eu vou compartilhar, né? Aqui lá no YouTube. Bom, entendeu, Eliel? Entendeu? Então, funciona assim. Qualquer extensão que você queira adicionar no seu navegador, eu acho bacana. Tá? O Chrome tem muita coisa nesse... Por isso que eu gosto do Chrome. Mas o Mozilla também não perde, tá? Ele tem muita coisa também, o Safari tem muita coisa também. Tá? Mas assim, eu gosto de usar o Chrome. Tá? Digamos, é o meu navegador padrão de trabalho. Então, tudo bem? Então, vamos avançar? Então, vamos lá. Bom, aqui a gente já começa inclusive, acho bacana se vocês quiserem acompanhar aí, até fazendo alguma coisa, mas o grande problema é que a aula vai dar uma travada, né? A gente tem muito conteúdo.
se vocês quiserem, de repente, numa próxima aula, a gente pode fazer uma prática, tá? Se vocês quiserem, a gente pode deixar uma aula só para prática. E aí rende mais aqui na parte de conteúdo, tá? Como está tudo gravado e está tudo no material, viu, Léo? Aí vocês podem praticar depois. E aquela história, se tiver dúvida, pode mandar para mim, tal, a gente troca ideias. Então, vamos lá. Espaçamento com CSS. Execute o index.html com o live server e... Olha só. Aqui dentro, olha, eu já estou executando meu projeto, tá? É claro que se vocês observem que esse projetinho nosso aqui, ele está sendo desenvolvido. Esse resultado meu aqui é o final, tá? Isso aqui já com todas as atualizações até o final da aula. Então, aqui a gente vai avançando mais. Mas aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu acho interessantes. Ó, clique aqui e altere em Appearance Theme para Dark. Eu acho bacana. Aqui, ó. Para a gente poder visualizar essa parte aqui de... Opa, tá bom, Lucas? Para a gente poder visualizar essa parte aqui de depuração, clico com o botão direito, eu vou em inspecionar, ele vai mostrar aqui, ó, ele abre o inspecionar, tá vendo? Então, esse é o recurso que eu utilizo para poder chegar nessa página aqui. E eu gosto de usar esse tema Dark, inclusive aqui. Então, clicando aqui, ó, eu tenho aqui o tema escuro. Pode ser, pessoal, que esses meus slides aqui não esteja assim condizente com o que eu estou mostrando aqui, porque o navegador sofre atualizações, né? Eu não tenho essa dinâmica de atualizar meus materiais assim como os navegadores e os softwares fazem, tá? Mas sem problema. Então, olha aqui, ó. Aqui é a cor escura, né? Então, beleza. Pressionei o ESC e voltei, tá? Então, eu cliquei aqui, ó, esse botãozinho. Aqui eu posso selecionar o tema, depois que eu selecionei. Eu tenho outras opções também que eu posso utilizar em termos de configuração para o meu depurador, tá? Eu pressiono a tecla ESC e volto para cá. Tudo bem? Ó, voltando aqui, ó. Essa é a minha página, cliquei com o botão direito, vim inspecionar, ele abre para mim aqui o inspecionador, tá? Como eu mostrei, eu cliquei nessa engrenagemzinha aqui e eu pude alterar o meu tema, que já está escuro, do jeito que eu gosto. Tá? Beleza. Então, ó. Uma coisa que eu faço também é isso aqui, ó. Clique e altere em Dockside a posição do inspecionador dos elementos. É o formato. Eu gosto que ele fique nessa lateral aqui. Mas ele tem outras posições. Ele pode ficar embaixo. Tá? Ele tem outras maneiras de se apresentar. Então, vamos ver isso aqui? Ó, clico aqui. Essa minha versão aqui, ela já está português, né? Aqui, ó. Esse lado fixado, tá vendo? Esse dockside aqui, ó, é esse lado fixado. Eu gosto de deixar nessa posição. Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Não, isso aqui é outra coisa. Eu não capturei a imagem aqui mostrando as opções, mas as opções são essas aqui, ó. Então, eu tenho essa do cantinho aqui, fixar à direita, eu posso fixar, ó, embaixo, tá vendo? Então, eu posso fazer, assim, algumas opções. Posso utilizar isso aqui, ó, fixar à esquerda, mas eu fico totalmente perdido, né? Porque eu não estou acostumado a trabalhar dessa forma. Posso fazer assim, ó, tá vendo? Então, eu acho meio esquisito. Eu gosto de trabalhar aqui, ó, fixá-lo à esquerda. Eu clico aqui e fixo aqui à direita, na verdade, né? Fica desse lado aqui o inspecionador, tá? Opa, é o Luan que está chegando aí. Ok, pessoal? Então, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu voltar para cá. Tá aqui, ó.
Então, alguns recursos, até mesmo não só de programação e tal, mas também de trabalho, eu vou mostrar para vocês, tá? Para vocês adquirirem uma expertise também, assim, em termos de ferramenta de trabalho, tá? Então, vamos lá. Então, isso aqui eu já falei com vocês em algumas aulas, só que agora eu vou dar uma reforçada que a gente vai trabalhar bastante com esse conceito de box model, tá? Então, vamos relembrar que vai ser importante daqui para frente, tá? A gente vai botar a mão na massa. Então, vamos lá. Olha, no caso da minha tela, isso aqui é minha tela, né? Então, imagina isso aqui é a minha tela. Então, essa parte central aqui ó, é minha parte de conteúdo, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Ó, eu aqui, ó, aqui dentro é a parte de conteúdo, tá vendo? Essa parte aqui é conteúdo. Já esse item 2 aqui é o que eu chamo de padding. Essa parte aqui, ó. Esse aqui já é o padding. Então, quando eu utilizo o recurso do CSS padding, eu estou fazendo referência a essa área aqui, ó. Eu quero um padding de tantos pixels. É a distância que ele vai ter do conteúdo que eu estou colocando para essa área aqui, digamos, né? Para essa área aqui de trabalho do nosso navegador, da nossa tela, do nosso desktop, tá? Já essa parte 3 aqui é o border. Aqui, ó. Isso aqui já é a margem border, tá vendo? Já é o border. E aqui é o margem. Esse item 4 é a nossa margem, tá? Então, essa ferramenta de inspecionar aqui, pessoal, vou fechar de novo, vou abrir novamente, ó. Ela é extremamente importante para quem desenvolve. Aqui você tem um visual legal. E vocês vão observar que aqui ó, ele mostra todas as características de tudo que está sendo projetado aqui dentro. Tá? Por exemplo, ó, de acordo com a minha configuração atual, eu mostro qual a estilização que eu utilizei para o corpo do meu formulário. Eu tenho uma div lá, tem a configuração da div. Eu sempre inicio zerando tanto margem, quanto padding, quanto border. Eu zero tudo isso aqui, ó. Porque o navegador, ele costuma deixar, por conta dele, alguns espaçozinhos, umas margens, uns valores, entendeu? Iniciais. Eu zero tudo para ele considerar sempre, ó, ponto inicial. Vamos começar a partir do zero. A partir daí que eu começo a configurar. Tá? Então, isso aqui é uma ferramenta importantíssima, tá? Beleza, Lucas. Vamos lá. Ok, Otávio? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, relembramos essa parte dos conceitos do Box Model. Então, vamos lá. Então, na parte do inspecionar elementos, olha aqui, ó, foi o que eu acabei de mostrar para vocês, né? Na aba elementos, seleciona a tag header, que fica acima da div, e na aba styles, Observe a exibição do Box Model. Então, se você mexer aqui na parte de elementos, ele vai mostrando para você quais são as características visuais aqui dentro, ó. Tá? Então, vamos lá. Olha, não necessariamente isso aqui está igual ao meu projeto, porque o meu projeto já está avançado, como eu falei com vocês, tá? Então, olha só, aqui, ó, header. Passei aqui, ó, o mouse em cima do header, ó, ele já mostrou para mim, tá vendo? Qual é a posição. Eu clico aqui, ó, ele abre, eu tenho uma div, né, dentro do header. Dentro da minha div, eu tenho o meu sobre e o meu aulas, tá vendo? Então, aqui, ó, eu consigo visualizar tudo o que acontece dentro da minha página e aqui eu consigo controlar, ver internamente a parte do CSS, a estilização que eu defini ou então a marcação do meu HTML, de acordo com o código, o reflexo do código no resultado final aqui. Então, tudo que eu faço aqui, ó, quando eu clico aqui, em qualquer coisa que eu clico aqui, ele vai mostrando para mim, ó. Ó, aqui, por exemplo, esse avatar aqui, ó. Da onde é que eu tirei, tá vendo lá o endereço de onde que eu tirei? É indicado lá embaixo. Tá vendo? Eu tenho um scriptzinho aqui, ó. Ele também mostra toda a opção. Tá? Beleza, né? E aí você consegue visualizar ali dentro, ó. Olha aqui, ó.
quando eu passo o mouse aqui em cima do header, aí você faz uma analogia com isso que está aqui, ó. Então, essa configuração aqui é em função desse elemento. Então, meu conteúdo nesse caso do header aqui onde está o sobre o aulas, tá vendo? E aquela parte verdinha lá é o padding, tá vendo? Muito interessante, né? Muito interessante. Com o tempo, vocês começam a assimilar mais isso. Quando vocês começarem a desenvolver, a mexer, você começa a assimilar mais. É muito importante, gente, assim, para quem está começando, eu recomendo fortemente, não deem passos maiores do que as pernas de vocês. No sentido, tipo assim, você vai encontrar no mercado algumas ferramentas que te agilizam, que fazem coisas para você. Mas o importante é você entender a coisa assim primitiva mesmo, o HTML e o CSS na origem, que ele é a base de tudo. E de repente você pega um software opinado e você quer fazer alguma coisa e o software não deixa. Entendeu? Porque você está limitado ao software. Esse é um problema. Tá? Então, por isso que é legal você ter esses princípios aqui. E quando, é claro, se você for para uma empresa, ou você vai abrir uma empresa, alguma coisa assim, claro, você vai procurar ferramentas de produtividade, entendeu? Para agilizar o seu trabalho. Você não vai ficar escrevendo tudo. Você quer. Às vezes o cara quer te contratar, quer uma coisa para ontem. Ele está te pedindo já um serviço para ontem. Tudo bem, você tem que ter produtividade, mas nesse momento de aprendizado, não queime etapa. Aprenda legal, porque quando você for usar uma ferramenta produtiva, você vai até saber os limites dela, com mais propriedade. Entenderam a ideia? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Olha, selecionando a tag que fica acima da div na app style. Observe a exibição do box mode, que aparece aqui embaixo. Tá? Muito bem. Aí, eu começo a fazer algumas coisinhas aqui. Por exemplo, ó, altere o valor do padding para 20. Então, observa aqui essas imagens, como é que elas começam a mudar. Observe no slide a seguir o espaçamento que ocorreu com a alteração. Então, observa aqui, ó. Eu não vou precisar ficar fazendo tudo no código, tá, pessoal? Senão a gente não vai render aqui, tá? E como já está tudo projetado aqui, eu acredito que vai dar para vocês entenderem legal. Mas olha só, aqui no padding a gente pode colocar os valores, tá? Eu posso vir aqui, ó, e colocar um valor que eu quiser aqui, tá vendo? Eu posso digitar um valor aqui. E é isso que eu estou fazendo, ó. Eu dei um clique duplo aqui e digitei um valor. Eu tenho um valor 20, por exemplo, tá? Então, quando eu coloco o valor, você vai observar que ele estava sem nada. Quando eu coloco um valor, olha só o que acontece, ó. Olha lá, ele já desceu um pouquinho, ó. Tá vendo? Por quê? Porque o padding agora já é 20. Tá? Então, aqui dentro, você mexendo aqui dentro, você consegue posicionar. Então, vamos supor que você está criando um site. Você quer posicionar uma imagem naquele determinado ponto. Você quer que ele fique naquele ponto. Você pode manipular aqui dentro. E aí, manipulando aqui dentro, você vai lá no seu código mesmo, que você escreveu, e coloca e define isso lá no seu programa, que ele vai ficar fixo. Entendeu, né? Esse é o trabalho do design. O design trabalha assim. Tá? Assim, só para poder, como eu já comentei sobre a questão dos frameworks, tem um softwarezinho chamado Figma. Não sei se vocês já ouviram falar. Figma. O Figma, ele é fantástico. Os caras que desenvolvem, que fazem a parte de arte, de design, eles gostam muito do Figma. Porque o Figma é tipo uma ferramenta de desenho. Você desenha o que você quer. Você projeta o seu site ali, entendeu? E o legal do Figma é que ele já te dá isso aqui. Toda a parte do seu CSS, o padding e tal, aí você vai, aí com aquilo ali você vai e joga no seu CSS. É bem legal. Muito bacana. Quer dizer, você tem uma ferramenta muito mais poderosa do que isso aqui. Né? Os caras são bobos, né? É o que eu estou te falando, produtividade. Entendeu? E aí o Figma, inclusive, ele é gratuito. Ele tem um módulo gratuito, né? Mas se você quiser mais recursos, você começa a pagar. Entendeu? Então, tem essas coisas, tá? Então, vamos lá. Inclusive, tem
assim, as equipes de trabalho dessa área de design, eles fazem isso. Ele tem um setor só que trabalha com filme, o cara só que desenha. A especialidade do cara é desenhar. E aí ele passa para o setor do cara de programação. Aí o cara de programação já pega. Ele só desenha. A parte dele ele é designer. E aí ele passa para o cara que é programador. Então ele tem uma equipe, entendeu? Então, por exemplo, isso acontece muito naquelas empresas de... Como é que é o título daquela empresa? Eles chamam? Publicidade. Empresa de publicidade. Eles fazem muito isso. Você tem uma equipe lá que é só design e tem um cara que só codifica, faz o HTML, constrói as páginas. O cara faz o desenho, passa para outra equipe, a equipe vai e faz. Entendeu? É assim que funciona. Bem legal. Exato. O programador, na verdade, nesse caso, o programador fica até tranquilo, porque ele já vai pegar o nós pronto. Aí ele vai pegar esses valores aqui por padding, por margem do body e vai jogar lá no código. Tranquilo. Realmente, o trabalho do design, o cara tem que ser criativo, né? Para poder fazer isso, né? Eu, por exemplo, não tenho esse perfil de design, entendeu? Eu sou muito assim copiador. Eu gosto de um negócio bonito, eu já pego pronto. Mas tem gente que é criativo, tem gente que gosta de fazer mesmo, cara que gosta de criar, né? Eu acho bacana isso. E esse tipo de profissional, ele tem muito espaço no mercado. Tem muita gente no mercado que quer gente assim, né? Porque o cara quando chega para querer um site, alguma coisa, esses caras têm uma visão muito boa, o cara dá até sugestão. É como um arquiteto, né, que te dá sugestão para sua casa. Isso aqui fica legal. É isso, cara. É quase isso que você está falando. Eu trabalhava com bordado computadorizado. Aquelas máquinas de bordado, sei. Você faz o bordado, depois você vai bordar as peças. Legal. 10 anos. Legal. Fazia muito isso aí. A pessoa falava, agora você já sabia exatamente o que a pessoa queria. Exato. Parece que você está na minha mente. É isso. E quanto mais o cara desenvolve, mais experiência ele tem. Tem gente que gosta disso, só fica nessa área. É o profissional de UI. Tecnicamente falando, é o profissional de UI. Tem um significado, agora você me chamou a atenção aqui, agora fiquei curioso. É aqui, ó. Profissional de UI. Mesmo? O X, o I, design, tá vendo? A profissão o X. Esse aqui, ó. O X, o I. Aqui é, ó. Esse aqui é o cara que já está vendendo o curso, né? Curso para o cara aprender a fazer isso, né? Eu tinha que perguntar o que é isso. O que é? Vamos colocar assim, o X barra o I. O que é o X, o I? Aqui, ó. Tá vendo? Ó? O User Experience e User Interface. A excelente experiência do usuário e cliente é a chave nessa área de o X trata de como uma pessoa se sente enquanto usa um produto ou serviço, digital ou não, oferecido pela sua empresa e tem a ver com a sensação da pessoa depois desse uso. Mais ou menos por aí, né? O cara que trabalha com design, né? Muito legal, muito legal. Mas vamos lá. Bom, aí aqui eu já mostrei para vocês aqui, né, o resultado. Era assim, a gente mudou para 20, já aumentou. Aí vai, ó. Aí começa a brincadeira, tá vendo? Ao passar o mouse no header, como indicado abaixo, é mostrada a área referente à parte de cima do padding. Tá? Como eu já mostrei para vocês. Tá? Você pode alterar os valores do Box Mode diretamente na aba Styles, como eu falei com vocês. Ó, aqui, ó, além de mexer aqui, você pode mexer também aqui. Ó. Aqui, ó. Eu aqui tenho a parte de Styles. Aqui, ó, que aqui, o meu aqui está em inglês, né? Mas é aqui a parte de estilo, tá vendo? Você pode alterar os valores aqui. Tá? Tranquilamente. Deixa eu ver aqui, Element Style. Porque aqui eu não tenho muita coisa, né?
É porque não tem quase nada feito nesse meu esqueminha aqui, né? Tá vendo como eu tinha alterado para 20? Ó, porque eu não tenho nada aqui. Ó, como eu tinha alterado para 20, ele já... Quer ver? Ó, vou fazer essa alteração só para vocês verem. Eu vou clicar aqui e vou botar 20. Aí entra, ele já botou aqui o padding, tá vendo? Botou 20 aqui. Então, ele vai mostrando tudo que você vai fazendo, ele já vai construindo. Então, você já sabe que isso aqui depois você pode pegar e jogar lá no seu CSS, como propriedade, né? Do elemento que você está desenvolvendo, tá? Ok. Vamos lá. Aí aqui, aí eu começo a fazer um monte de coisa. Eu já defini padding left, o margin top, o boarding top, tá vendo? Lembra que eu comentei com vocês sobre isso? Quando você coloca o padding sozinho, quando você coloca um valor só para o padding, ele considera a parte superior, inferior e as laterais. Lembra disso? Então, aqui já é uma prática disso aí. Tá? Vamos lá. Se você utilizar o shorthand CSS, que é exatamente essa jogada que eu expliquei para vocês, onde você não define todos os valores, né? Como eu coloquei aqui, ó. Os valores são atribuídos para todas as superfícies. Tá? Então, se você coloca um padding, um valor único, ele chama de shorthand. Quer dizer, ele vai jogar o mesmo valor tanto para cima, quanto para a esquerda, para a direita e para baixo. E dessa forma, o front-end developer pode desenhar o esquema no formulário diretamente pelo CSS Styles. Tá? Então, shorthand é você definir um valor único para o padding, que vai valer para cima, para baixo, para as laterais. Mas você pode especificar também se você quiser. Beleza, após a apresentação desses conceitos, veja que definimos no código abaixo o valor de 32 para o padding do meu header. Tá aqui, ó, nas linhas 11 a 13. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Opa, tá bom, Matheus? Legal? Boa noite. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó. Aqui em cima, esse red, que é o cabeçalho. Eu tenho aqui o corpo. E eu estou definindo as características do padding referente ao header. Então, vamos lá. Eu coloquei um padding de 32. Então, avançando aqui, ó. Olha o que ele fez, olha. O header, que é essa parte de cima, né? Ele colocou essa distância de 32 pixels. Você observa aqui, ó. Eu tenho aqui o conteúdo que eu coloquei, e aí tem aqui os nossos paddings, tá vendo? Aqui a gente usou o shorthand, tá vendo? Ok, pessoal? Então eu tenho aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Esse é meu HTML. Tá? Esse é meu HTML. Aqui eu tenho o body. Abri a tag body do corpo, fechei a tag body. E aqui eu defini a minha div. Nessa minha div eu tenho dois menus, sobre e o aulas. Tá? Deixa eu abrir minha página aqui para você ver. Ó. Tem o sobre e tem o aulas. Tá? Legal. Agora, a estilização disso aqui, a gente colocou dentro da tag styles, lembra? Eu posso... No futuro, a gente vai pegar esse style aqui e vai colocar fora. A gente vai criar um arquivo. Só que, por enquanto, para a gente poder aprender, desenvolver com calma, estou colocando dentro do próprio HTML, tá? Então, o que eu estou dizendo para ele? Ó, eu estou dizendo que o que tiver no meu header vai ter uma cor de fundo escura e vai ter um padding de 32. Então, isso aqui, ó, que faz parte do meu header, que é essa div que tem o sobre aulas, que é a bola da vez. Tá? Então, quando eu avanço aqui e mostro para vocês, estou mostrando o seguinte, ó. Isso aqui é a estilização da minha página, porque isso aqui faz parte da minha página. Tá? A minha página é só isso. Ela só tem esse header. O meu corpo só tem esse header, tá vendo? E essa tag header é que indica essa parte superior aqui, ó. Superior.
Tá? Então, como eu dei um espaçamento de 32, ele deu essa margem aqui, ó, ele deu esse espaçamento superior, inferior e lateral, tá vendo? De 32, na parte de cima. Por quê? Shorthand. Tá? Eu não especifiquei quanto que eu quero, eu não coloquei padding top, padding bottom, entendeu? Eu deixei só um valor único. Ele colocou um espaçamento geral. Entenderam? Conseguiram entender, pessoal, essa parte? Legal. Então, ó, eu defini só isso. Tá? E defini que o meu background vai ser escuro. Só isso. Aqui, você vê que minha página está toda escura. Tá? Tudo bem até aí? Simples, né? Tranquilo? Então, vamos lá. Aí depois vocês entram aí, Matheus, tá? Já está lá na Classroom, eu coloquei o link lá da aula e tal. Beleza. Então, vamos avançar um pouco mais nesses conceitos. Ó. Conheça um pouco mais sobre o Box Model. Então, está tudo aqui. Ó. Quando definimos dois valores para o shorthand CSS, veja abaixo. Ele atribui o primeiro valor para top e bottom. E o segundo valor para left e right. Tá? Então, aqui, ó, padding. Eu coloquei dois valores. Ó. Se eu colocasse um só, igual eu coloquei aquela hora 32, ele jogou para cima, para baixo e para as laterais, né? Como eu coloquei agora dois valores, esse primeiro valor aqui ficou para a parte superior e inferior. Esse 20 aqui ficou para essa lateral direita e a esquerda. Opa. Beleza, Matheus? Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Essa parte do Box Model? Legal? Estamos relembrando, já tinha falado sobre isso, né? Vocês lembram, né? Mas vamos avançar mais. Ó. Quando definimos três valores para o shorthand CSS, ele atribui o primeiro valor para top, o segundo valor para left, ó, parte esquerda, e right, e o terceiro valor para bottom. Então, aqui, ó, primeiro valor que eu coloquei é a parte superior. Segundo valor para as laterais, ó, aqui e aqui. E o último valor aqui para baixo. Tudo bem? Ok? Legal. Agora sim, agora o padding está completo. Ó. E finalizando a parte do shorthand, quando definimos os quatro valores, igual está aqui, ó, os quatro valores, ele atribui o primeiro valor para top, ó, 30, jogou para cima. O segundo valor para right, o terceiro valor para bottom e o quarto valor para left. Sentido horário, né? Sentido horário, tá? Do jeito que a gente colocou aqui, ó, é só pensar em sentido horário. Ok? Lembrando que meu conteúdo está aqui, tá? Meu conteúdo está aqui dentro. Então, para tudo que a gente for fazer... Então, é por isso, pessoal, que é muito importante vocês entenderem aquele conceito da div. No HTML, a div ela é extremamente importante, porque a div ela representa um container. Então, você faz assim, ó, estou definindo um container. Agora, dentro desse container, eu quero botar uma imagem, certo? Beleza, aí você define que ali dentro você vai colocar uma imagem na vídeo. Agora, onde é que eu quero botar esse container? E aí, quando você configura o CSS para div, o padding daquela div, o bottom, ele vai colocar na tela de acordo com que você posicionar o container. Por isso que quem está começando não consegue entender muito bem a div. Porque quando o cara fala assim, o H1, aí você sabe que o H1 é aquela letra de destaque, né? Mas, pô, div, qual a representação visual de div? O cara não consegue entender. Mas quando você começa a conectar os conceitos do HTML com o CSS, você vê a importância de uma div. Não é? Não é, Otávio? Não é, pessoal? Vamos lá. Implementamos novos estilos no código. Veja abaixo. Então, e com essas alterações, observe que mesmo não indicando explicitamente um valor para o margem, por exemplo, não tem aqui, né? No resultado apresentado, aparece uma margem no formulário. Isso se deve às configurações que vêm como padrão do navegador, aquilo que eu falei com vocês. Tá? Ele já considerou uma margem aqui inicial, que é a parte do navegador. Então, aqui, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, ó, a gente colocou ó, o padding 32, tá vendo?
E aí vocês podem ver, pessoal, não vou ficar entrando em muitos detalhes, mas nesse material aqui, aí nos códigos, eu sempre coloco um comentário, tá vendo? Eu coloco barra asterisco e no final asterisco barra, tá? Só para poder estar sempre lembrando vocês o significado daquela propriedade. O que é o padding, o que é o border bottom, o que é o background, tá certo? Eu sempre coloco a definiçãozinha aqui quando vocês forem estudar. Tá? Mas o que eu quero mostrar agora é isso, ó, tá vendo? Ó? O que eu defini aqui, ó, padding 32 está aqui. Border bottom está aqui, ó. Background está aqui também, tá? O que eu defino no meu código vai ser aquilo que será apresentado aqui pelo meu inspecionador. Tá certo? E lembrando esse detalhe da margem aqui que ele pegou de forma automática. Tá? Vamos continuar. Ao selecionarmos... Gente, só para o meu controle, a gente vai até que horas mesmo? Só para eu não me perder aqui. 8h15, né? Então tá. Ao selecionarmos o body na aba Elementos, podemos ver o estilo gerado automaticamente pelo User Agente Style Sheet, inserindo margem de 8 pixels. Vale ressaltar que, além da margem, existem outras configurações que são padrão, tais como a coloração do link, o estilo de sublinhado, entre outros. Tem muita coisa que já vem por padrão do navegador. E aí você tem que manualmente definir a estilização que você quer utilizar para que ele faça do jeito que você quer, tá? Para que ele não siga o que o navegador, digamos assim, sugere para você, tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo, aqui no meu caso aqui, ó. Ó, eu peguei o body, né? Peguei o body. Aí vocês vejam que esses são os estilos, mas só que esses estilos aqui já foram definidos pelo meu código, tá? Já foram definidos pelo meu código. Tá? Muito bem. É como está aqui, né? Styles, né? Tem aqui os meus estilos, ó. Vendo? O board. Aqui eu tenho os estilos todos definidos, ó. Meus estilos estão todos definidos com essa configuração. Quais são os elementos que eu tenho, tá? De cada um dos seletores que eu tenho, ó. Da minha div, desse meu asterisco, que corresponde a todo o corpo, né? Do formulário, tá? Beleza. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhum estilo definido ainda, eu só tenho uma cor de fundo definida. E essa parte aqui é aquilo que eu falei com você. Esse user agent é uma coisa padrão do próprio navegador. Ele já define por padrão isso aqui, ó. Display block e margem 8 pixels. Tá? Mas aí depois, certamente, você pode vir aqui e mudar isso. Tá? Bom, vamos definir no nosso código uma utilização para zerar a margem, o padding e o valor, e o border. Como eu falei com vocês, eu sempre faço isso. Todas as páginas que eu vou definir inicialmente, eu começo zerando tudo. Eu boto aqui asterisco, que o asterisco representa todo o formulário, e eu zero margem, padding e border. Tá? Isso é uma prática que eu sempre faço. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, isso aqui a gente já tinha visto, né? Que a gente fez anteriormente, né? Essa parte aqui. Vamos agora apresentar o conceito de cascading, no sentido de precedência. Tá? Cascading é uma espécie de... Eu vou fazer uma analogia com precedência mesmo, né? Como você vai estudar lá na matemática e você está aprendendo os operadores aritméticos. Aí, o que você aprende quando você vai estudar os operadores aritméticos? Numa expressão matemática, o que vem primeiro? O que é sempre resolvido primeiro? É o que está em parênteses. Né? O que vem depois? É a multiplicação e a divisão, não é isso? Depois é que vem a soma e a subtração. A matemática não é assim? Aqui é a mesma coisa. O que vem primeiro, né, quando você vai fazer uma estilização?
tem algumas tags que sobrepõem as outras, que tem precedência sobre as outras, entenderam? Esse é o conceito do cascading que eu quero apresentar para vocês aqui agora. Então, olha só. Definimos um seledor head div A. Aqui, ó. Head div A. Tá? Então, olha só. No mesmo contexto de estilização, eu estou dentro do styles, ó, eu estou definindo o seguinte, ó, eu quero definir um estilo para o header, para div e para tag A. Perceberam que eu defini 3 coisas? Simultaneamente, eu quero definir uma estilização para esses 3 elementos. Tá? Vamos lá. E neste caso, a estilização da tag A existente dentro da div e dentro do body, porque aqui dentro, ó, dentro do body e dentro da div, eu tenho outros estilos definidos. Irá sobrepor qualquer outra estilização superior, como, por exemplo, esse seletor global. Então, quando eu digo para vocês que eu começo zerando tudo, ele começa assim. Mas quando eu defino aqui embaixo um margem, um pad e um bottom, ele sobrepõe isso aqui. Perceberam? Quer dizer, o margem do asterisco indica o seguinte, ó, tudo vai ter margem 0. Mas se eu defino que um containerzinho vai ter margem 10, qual que vai prevalecer? O do containerzinho, do div que eu fiz. Certo? Pegaram a ideia? Essa é a ideia. Então, é a ideia de precedência, aquilo que vai prevalecer sobre outras, vai sobrepor sobre aquelas outras. Tá? Essa ideia é importante. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu estou definindo aqui, para o meu A, uma estilização para o A, uma estilização para header div A. Então, aqui, ó, vamos apresentar uma aplicação da ideia do Cascade. E também aproveitaremos para iniciar as estilizações de texto em nosso projeto, que é a estilização disso aqui, né? Desse aulas aqui. Então, nessa estilização, alinhamos ao centro, é o que está aqui na linha 25, ó, alinhamos ao centro, text align, né? Text align, os textos contidos na tag A. Então, a gente percebe aqui, eu acho que esse meu código aqui, ele está mais ou menos de acordo. Vamos pegar aqui, ó. Tag, não, aqui já está mais... Aqui eu já coloquei muitas outras coisas, né? Mas vamos pegar a ideia aqui. Vamos pegar a ideia aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho, na linha 51 e 52, o que vai ser a minha tag A. A minha tag A vai ser os meus menus, o sobre o aulas, tá? Então, a tag A, deixa eu ver aqui na minha página, para mostrar para vocês, ó. A tag A é uma tag que me permite navegar para uma outra página, por exemplo. Cria um link, digamos assim, tá? E aqui eu estou dizendo para você o seguinte, ó. Quando o cara clicar nesse sobre, ele vai para esse href. Esse href, quando está com essa barra aqui, indica que ele vai ficar aqui mesmo. Se eu clicar aqui, ele vai ficar aqui mesmo, tá vendo? Aulas vai ficar aqui mesmo, tá vendo? Porque essa barra indica o meu documento padrão, certo? Mas eu poderia colocar aqui um barra, eu poderia colocar aqui um www.google.com.br, certo? Que quando eu clicasse no sobre, eu ia chamar o Google. Tudo bem, pessoal? Então, a tag A tem essa funcionalidade. Então, agora eu quero trabalhar em cima da estilização. Eu quero estilizar essa tag A. Eu quero dar uma característica para o meu sobre e para o meu aulas. Tudo bem? Estão acompanhando o meu raciocínio? Então, eu quero mostrar para vocês como é que eu botei esse verdinho quando eu passo o mouse aqui. Como é que eu fiz para aparecer esse verdinho, tá vendo? É isso que eu quero mostrar para vocês. Esses efeitos, como é que eles foram criados. Tá? Então, estamos falando, então, da tag A. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Vou repetir aqui, ó. Alinhamos ao centro os textos contidos na tag A, tudo bem? Quais são os textos aqui? É o sobre o aulas, tá? A gente alinha ao centro. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó.
Não está alinhado ao centro, pessoal? Está alinhado ao centro. E todo texto que estiver na div, ó, linha é o que está aqui, né? 38 a 40, é que vai estar alinhado, que eu já expliquei para vocês. Com relação à cor, definimos a cor branca na linha 31. Ó, color, definir que o que está na minha tag A vai ter uma cor branca, tá? Isso. E a cor preta na linha 28. Eu coloquei aqui, ó, na linha 28. Então, eu defini o seguinte, ó, observa bem. A minha tag A, eu estou definindo duas coisas para ela, concorda? Estou definindo que ela vai ser preta e que vai ser branca. Aí você me pergunta, mas qual que vai ser, então? Vai ser preta ou vai ser branca, né? Porque eu defini duas, aí vem a ideia da precedência. O que vai prevalecer? Perceberam a ideia? Legal. Porque para div, de uma forma geral, eu defini tudo preto. A cor de tudo que está dentro do header, que está aqui dentro, é tudo preto, tudo escuro. Tá? Mas a cor do que está no ar eu coloquei como branco. Então, ó, com relação à cor, definimos a cor branca na linha 31 e a cor preta na 28. Neste caso, considerando a ideia de precedência, qual seria a cor a prevalecer? A resposta está aqui, ó, esse slide a seguir. Vai prevalecer o quê? Nesse caso aqui, específico nosso. Aqui ele considerou como preto, ó, tá vendo? O preto definido na linha 28 prevalece, pois possui maior grau de precedência. Tá certo? Nesse nosso exemplo aqui. Agora vamos trabalhar mais. Vamos agora implementar mais algumas propriedades bastante úteis para o nosso projeto relacionadas à fonte. Aí eu coloquei aqui os comentários, tá, pessoal? Referentes às características que a gente colocou. Então, no caso da div, a gente centralizou o texto, né? A gente colocou um texto online aqui. Tudo que estiver dentro da div eu quero centralizado. Com relação a div e ao A, que vai valer para a div e vai valer para o A, eu coloquei uma cor branca, a cor branca para o texto que foi digitado. O font size, eu coloquei um tamanho 18, a gente definiu em pixels o tamanho da fonte. O line height, esse line height aqui indica a altura da linha, a altura do texto. Então, eu dou algumas dicas, como, por exemplo, recomenda-se atribuir uma quantidade de 10 pixels a mais daquela que normalmente a gente vai ter, atribuída ao tamanho da fonte. Tá? Então, por exemplo, se eu coloquei o tamanho da fonte 18, normalmente o line height, né, ele tem 10 pixels a mais. Aqui eu coloquei margem 0, 16 pixels, margem 0 na posição superior e inferior 16 nas laterais, certo? Então, ó, 0 em cima e embaixo, 16 laterais esquerda e direita. Lembra da ideia do box model? A gente colocou? Legal. E esse texto de decoration, a gente colocou none, eliminamos o sublinhado da tag A. Por padrão, quando você cria uma tag A, ele coloca aquele sublinhadinho. Você já deve ter visto, né? Alguns sites que vêm um sublinhadinho, né? Só que se você não gostou daquele sublinhadinho, você pode tirar. É só você mudar essa propriedade aqui, o texto decoration, colocar none. Certo? Você tira o sublinhado. Tá? Beleza. Vocês estão percebendo que a gente está no básico do básico, né? Do CSS, tá? Eu vou fazer assim, tá, pessoal? Vou mostrando passo a passo do beabá. Estou partindo de um princípio aqui de quem está começando agora, do zero. Não, de repente, às vezes o cara que já fez um cursinho e tal, às vezes o cara, pô, mas isso eu já aprendi, mas eu tenho que nivelar por baixo. Entendeu? Vamos lá. Vamos utilizar algumas fontes externas em nosso projeto. Isso aqui é uma coisa assim muito interessante, tá, pessoal? O Google ele fornece umas possibilidades para a gente. Então, a gente pode obter isso por meio desse Google Fontes. Então, eu mostro aqui passo a passo como é que você pode utilizar um estilo de fonte fornecido pelo Google, por exemplo, tá? Tem algumas que são muito famosas. Eu vou procurar mostrar algumas coisas para vocês aqui agora. Então, passo a passo, olha. Eu quero utilizar uma fonte externa.
Por exemplo, vamos trazer um pouquinho para o Word, por exemplo. Lá no Word você não tem aquela fonte Arial, tem aquelas fontes Time News Romano, tem, é padrão do Word, né? No caso do contexto web, a gente tem tipos de fontes também, tá? E onde é que eu vou pegar? Isso aqui não é Word, né? Eu vou pegar onde esse tipo de fonte? O Google me fornece isso. Olha como é que é bacana. Você entra aqui, ó, bota Google Fontes. Ele te traz o linkzinho, né? Beleza. Aí você clica aqui nesse Google Fontes. Fiz passo a passo. Aí você localiza a fonte Source Sense, conforme está aqui abaixo. E quando aparecer, você clica nela. Né? Então, olha só. Digitou Source Sense, vai aparecer aqui embaixo. Aí você clica nela. Selecionei aqui Source Sans Pro, né? Ele tem esse estilozinho de letra, tá vendo? De fonte. Vamos lá. Aí aqui, ó, a gente vai escolher agora esse estilo regular 400. Então, aqui ele mostra vários styles, tá vendo? Vários tipos de estilo. Você clicando nesse sinalzinho de mais aqui, ele vai te permitir ampliar ainda o seu leque de possibilidades, tá? Aqui a gente selecionou o regular 400. Legal. O que acontece, ó? Observem que aqui do lado, ele já começa a te mostrar as características que você pode utilizar no seu CSS. Então, por exemplo, olha, se você quer usar esse tipo de fonte que você selecionou, é só você fazer o seguinte: dentro do seu CSS, você copia esse código. Você embute isso aqui no seu código, tá vendo? Então, com base nisso aqui, ele vai fazer com que a minha letra fique desse jeitinho aqui, lá no meu código final. E ele diz para você o seguinte, olha, a fonte que você vai buscar esse estilo é esse. Agora, o que você vai definir para o seu CSS? Você vai definir isso aqui, o Font Family, Source Sans Pro, vírgula, Sans Serif. Ou ele vai pegar a primeira ou ele vai pegar a segunda. Tá? Então, com base nisso aqui, agora eu vou lá para o meu código. Ó, vou lá para o meu código. Ó, então, o que ele pediu para eu copiar aqui, eu copiei isso aqui e joguei para cá. Ó. E eu utilizo por meio desse link. Ó. Colhe o trecho copiado dentro da tag head, que a gente tem, após essa tag title, como mostra a figura abaixo, nas linhas 7 e 8. A gente fez aqui. Ó. A tag link nos permite trazer recursos externos, como eu fiz aqui, ó, né? Peguei um recurso externo. Como é o caso desse Style Sheet, que buscamos e atribuímos ao nosso projeto. Então, aqui agora, eu defini esse carinha aqui. Agora, eu posso utilizar os estilos que ele me oferece. Tá? Então, vamos avançar, para a gente ver. Ó, para aplicar esse estilo ao nosso projeto, tá? A gente vem aqui, ó, e a gente vai observar que, por meio dessa opção aqui, eu consigo copiar as regras que vão definir o tipo de fonte para o meu código. Tá certo? Então, pô, eu entrei lá no Google, pesquisei lá esse tipo de fontes, achei legal esse Source Sans Pro. Pô, gostei dessa letra aqui, cara, gostei desse regular. Achei bacana isso aqui. Como é que eu faço para botar isso aqui lá no meu site? Você selecionando aqui, ó, ele já te mostra aqui, ó. Faz o seguinte, você bota isso aqui como link para o seu CSS, para você importar essa fonte CSS desse link, e as características do seu CSS você define aqui. Você define o Font Family Source Sans Pro, Sans Serif. E aí, você vai lá para o código e faz isso, ó. Aqui, ó. Font Family Source Sans Pro, ou Sans Serif. Esse vai ser o tipo padrão de fonte que eu vou utilizar na minha página. E aonde? Em todo o corpo. Tá? Só que aí você pode fazer o seguinte, de repente você pode definir um estilo para o corpo. Numa div aqui eu tenho um texto, Eliel. Então, nessa div aqui eu quero uma outra fonte específica. Tudo bem. Você define aqui dentro que a div tal vai ter uma fonte family tal. Tá certo? E aí, assim, você começa
a estilizar a página do jeito que você quer, cara. Bem assim, bem especificamente falando, tá? Legal, foi o que eu coloquei. Ó. Vamos definir esse tipo de fonte para toda a nossa página. Portanto, a gente vai definindo a body na linha 17. Tá? Legal. Bom, vamos aplicar como mais um recurso do CSS uma ação para o evento relacionado ao movimento do mouse. Agora vem aquele efeitozinho que vocês viram, né? Quando eu passo o mouse aqui, ó, ele faz esse efeito de ficar verdinho, né? Como é que a gente implementou isso? Vamos ver aqui, ó. A opção hover, que vocês estão vendo aqui, ó, associada à tag aqui definimos, a gente definiu nessa tag, né, de enviar, a tag A que definimos, fará com que a cor do menu mude para verde, quando a gente passa o mouse sobre ele. Exatamente o que eu coloquei nas linhas aqui, ó, 40 a 42. Tá? Eu coloquei, ó, eu quero que o meu hover associado à tag ao meu A tenha a corzinha verde. Aí ele faz esse efeito bacana, que, então, é um efeito associado à tag, tá vendo? A tag é o link, ao A. Que é exatamente isso aqui, ó. Tá? E aí, cara, existe um monte de outras propriedades, cara. Tem uma propriedade, tipo assim, quando você aproxima, ele bota uma cor, quando você sai, ele bota um outro efeito. Se você quiser embelezar o seu HTML, cara, o que não falta aqui é recurso para isso, pra você fazer. CSS que te oferece isso, tá? Eu mostrei aqui embaixo mais ou menos como é que é o efeito disso, né? Mas eu já mostrei aqui para vocês também como é que isso funciona na prática, tá? Vamos lá, vamos avançar, que a hora aqui não para, né? Vamos também aplicar um efeito de transição ao movimentarmos o mouse sobre os menus. Utilizaremos a opção Transition. Essa opção aqui, ó, é o tempo de transição, que tornará esse efeito de mudança de cor um pouco mais suave. Então, definiremos o tempo de transição de 200, né? 200 milissegundos. Isso aqui na linha 43, tá? Esse é o tempo de transição. Quando você passa o mouse, é aquele efeito que ele está entrando, está saindo da transição. Tá? Muito interessante também essa propriedade de transition. Tá? Ele já está aqui sobre esse efeito, tá? Como eu estou mostrando para vocês. Ó. Já tem esse efeito aqui. Vamos finalizar adicionando uma imagem de perfil. Então, para terminar. Então, agora eu quero mostrar como é que eu boto essa imagem aqui. Nas próximas aulas, a gente vai ver como é que a gente vai enquadrar legal essa imagem, no centro e tal, onde você quiser definir. Para isso, vamos criar um container genérico. Aqui, ó, eu criei um div, tá vendo? Tudo que você faz é baseado em div, tá vendo? Eu quero colocar alguma coisa na tela, eu crio uma div para isso. Dou um nome para div, tá vendo? Eu coloco esse ID aqui, tá vendo? O ID, vocês lembram que o ID, ele não pode repetir, né? É o identificador. E dei um nome para ele. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou estilizar esse wrapper aqui, tá? Que corresponde à minha div. Então, criamos um container genérico, que é uma div, com um identificador e uma tag de imagem. Essa IMG aqui é uma tag que me permite colocar uma imagem. E aqui eu coloquei, nesse atributos src, de source, eu indico da onde que eu quero tirar essa imagem. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, ó, eu vim aqui no meu GitHub, cliquei com o botão direito aqui, ó, na imagem, e aqui ele me deu o endereço, ó. Aqui ele me dá a opção copiar endereço da imagem. Quando eu cliquei nesse copiar aqui, eu colo aqui. Exatamente esse aqui é o endereço da imagem. Tá? E eu criei aqui um texto alternativo que, por exemplo, se falhar, se não tiver imagem, se falhar, ele bota o texto alternativo. Tá? Vai botar o Rubens Guimarães no lugar da imagem. Tá? Essa é a tag IMG. E esse foi o div que eu coloquei. Beleza, então o resultado está aqui, ó. Esse é o nosso resultado final. Tá? Beleza. Bom, como eu falei com vocês, eu quero, por exemplo, pegar essa imagem e dar uma estilização para ela. Eu quero colocar no centro, alguma coisa assim. Como eu já adiantei para vocês,
é só a gente estilizar o ID, o wrapper. Né? A gente vai definir o seletor wrapper lá no nosso style, aqui dentro do style. Tá? Então, eu acho bem interessante eu passar uma base bem sólida para vocês de CSS, como é que você faz lá no Beabá mesmo, porque você vai ver que daqui a pouquinho você está muito familiarizado com isso. Você mesmo já vai adquirir essas habilidades, né, de fazer uma estilização. Agora, gente, olha só. Para a gente poder finalizar essa nossa aula, entendam o seguinte, nem sempre a gente tem essa possibilidade, como eu já falei com vocês na aula de hoje, de ter todo o tempo do mundo para ficar fazendo essa estilização toda. Existem empresas que têm equipes que fazem isso. Agora, cara, como eu falei, cara, se você é um cara que faz tudo, eu acho difícil você ter tempo de ficar fazendo esse monte de coisa. Você acha os montes na internet, muitos, eles chamam de templates, né? Prontinho. Lembra que eu falei com vocês sobre o Bootstrap? Na nossa aula de programação 2, né? Cara, eu vou oferecer um formulário, digamos assim, um template pronto para você, feito no Bootstrap. Porque o Bootstrap, ele te oferece isso aqui, vários... Quando você entra no site do Bootstrap, ele te dá vários templates, pontos de sites, menus para sistema. Então, você já pega aquilo prontinho, você não precisa ficar desenhando. E são coisas bonitas. E uma vez que você pega aquilo, bota dentro do seu projeto, você pode mexer, você pode alterar, porque ele te dá uma fonte, gratuitamente. Aí você põe no seu projeto, você pode mexer. No mercado, o que mais se utiliza é isso. Você pega uma coisa pronta e você depois só dá uma retocada. Bota do jeitinho que você quer uma retocada. Mas o grosso mesmo, você pega de lá, cara. Eu vou ser honesto para vocês. O que eu vou ensinar para vocês aqui, eu copiei. Entendeu? Eu peguei um modelo prontinho do Bootstrap, coloquei aqui, dei uma mexidinha e está pronto. Entendeu? Não, e o Bootstrap ele é tão legal que é tipo assim, ele te dá um código pronto. Se você quiser entrar e mexer e mudar, pô, tá pronto. Ele não é um software opinado. É uma biblioteca que te oferece vários modelos. E ele, tipo assim, ele tem alguns padrões que você tem que seguir para, por exemplo, eu quero fazer com que o meu site ele funcione tanto para um desktop, como esse meu aqui, mas quero que funcione para um celular, para um tablet. Pô, o Bootstrap ele te dá os caminhos para você fazer um site responsivo, que funcione para esses 3 tipos de tela. É só você seguir a linha dele. Entendeu? Ele já tem toda uma... Eu vou ensinar isso para vocês lá na programação, eu não vou fugir disso. Eu, quando mostrar o layout que eu vou propor para vocês, eu vou explicar para vocês a ideia de como é que você faz para você trabalhar com a responsividade. Entendeu? Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, isso em Java. Mas se você quiser fazer uma outra tecnologia em PHP, ou, sei lá, em alguma outra coisa, você consegue. Ou mesmo em React. O próprio React. Eu já vi sites em React utilizando como base o Bootstrap. Entendeu? Muito legal. O que não falta é possibilidade. É aquela história, é igual um mecânico numa oficina. O cara, ele aprende a consertar um carro, mas tem coisas que é o perfil dele. Uma regulagem aqui, uma regulagem ali, aí isso que diferencia um mecânico bom do outro mecânico e tal. Entendeu? É a regulagem que o cara faz. É assim. Né? É assim que funciona. Tá? E o que normalmente acontece, e isso não foge da realidade, quando você bota o carro lá, você fala, pô, vou precisar do carro daqui a pouco, né? Você não pode exigir também muito mecânico, né? Pô, o cara, você não me dá tempo de trabalhar, pô. Pô, o carro saiu, o cara andou assim, fez uma viagem, pô, já começou a dar problema de novo. Pô, claro, você não deixou analisar, legal, né? Faz parte, né? Faz parte. Tá bom, pessoal? Então é isso. Deixa eu voltar aqui para o nosso meeting.
Eu vou interromper aqui a nossa gravação para não estender mais o vídeo, mas a gente vai entrar agora numa parte de tira dúvidas, de perguntas, para a gente poder finalizar, tá bom? Então, estou parando aqui a gravação, depois eu compartilho com vocês lá no YouTube. Legal, pessoal.